Vamos lá para o nosso segundo tema da Fundação Carlos Chagas. Você que está se preparando para TRT de Santa Catarina ou outro que vai pegar aí a banca FCC, preste atenção no tema que é mais recorrente a essa banca. Esse tema aqui que nós vamos ver hoje é super polêmico. Eu gosto muito de falar em sala que as polêmicas levantadas em cima desse tema muitas vezes vêm da incompreensão dele, tá? Porque o Bauman, o filósofo, né, que é trazido aqui nessa proposta e em milhares de outras da Fundação Carlos Chagas, tem uma profundidade de raciocínio muito grande, mas tem uma linha tênue ali externa que está alinhada com muitos fatos que são mostrados aí na TV. Então, automaticamente, quem não lê o filósofo puxa a ideia de forma superficial, não entende e critica. Então, a gente vai ver essa ideia hoje. Nós vamos falar sobre essa proposta do Bauman, que cai há tantos anos pela Fundação Carlos Chagas. Então, vale a pena a gente estudar essa ideia, a gente se preparar para desenvolver e a gente entender realmente o que ela significa. Fechou? Então, olha só, é uma proposta de 2019, não é uma proposta antiga da Fundação Carlos Chagas. Nós vamos ler o motivador e, na sequência, nós vamos começar a discussão. Preste atenção que eu sublinhei alguns pontos já para chamar vocês para essas ideias, tá bom? Observem outro detalhe. Alguns sublinhados estão em azul, que faz parte da ideia positiva, e outros em vermelho, que faz parte do contraditório, tá? Então, se liguem também nessa questão. Vamos lá para o motivador. Em visita aos Estados Unidos, em 1970, Margaret Thatcher fez o seguinte pronunciamento: uma das razões por que valorizamos indivíduos não é porque sejam todos iguais, mas porque são todos diferentes. Permitamos que nossos filhos cresçam, alguns mais altos que outros, se tiverem neles as capacidades de fazê-lo. Pois devemos construir uma sociedade na qual cada cidadão possa desenvolver plenamente seu potencial, tanto para seu próprio benefício quanto para o da comunidade como um todo. A premissa crucial que leva à afirmação de Thatcher a parecer quase evidente em si mesma, né, que é a suposição de que a comunidade como um todo seria adequadamente servida por todo cidadão dedicado a seu próprio benefício, acabou por ser admitida como um pacífico, né, como um ponto pacífico. Assim, no fim do século passado, tornou-se aceita a noção de que, ao agir egoisticamente, de algum modo as pessoas beneficiariam as outras. Olhem que essa parte que está sublinhada de vermelho já é a ideia do Bauman, tá? É uma crítica dele àquilo que a grande política, né, britânica, Margaret Thatcher, ali do Reino Unido, o que ela disse. Por que o que ela disse é tão importante? Porque influencia todo o sistema econômico. Nós sabemos que a Inglaterra é o berço da economia, né, o país mais desenvolvido do ponto de vista econômico, e existe ali umas teorias que são estudadas até hoje, né? E uma dessas teorias é que a gente vai ver já já aqui na sequência do motivador. Vamos lá, tá? Olha só, aqui nesse segundo motivador, na continuação, né? Segundo a ortodoxia econômica, uma boa dose de desigualdade leva a economias mais eficientes e crescimento mais rápido. Isso se dá porque retornos mais altos e impostos menores no topo da escala, segundo afirmam, fomentariam o empreendedorismo e engendrariam um bolo econômico maior. Assim, terá dado certo a experiência de fomento da desigualdade? Os indícios sugerem que não. A disparidade de riqueza atingiu dimensões extraordinárias, mas sem o progresso econômico prometido. Então, aqui a gente fechou com as partes aqui dos motivadores, com a ideia que está sendo colocada, né? Olha só, a ideia é de que é uma ideia que corre aí nas teorias econômicas, a ideia é de que os grandes empresários, por serem empregadores, né? E aí ele usa aqui a palavra empreendedores, né? Os grandes empreendedores fazem com que as economias cresçam
mais do que se a economia se direcionasse a todo cidadão, se direcionando apenas aqueles mais capazes, de acordo com o pronunciamento lá da Margaret Thatcher. Se for dado aí um incentivo para esses, eles vão ser empregadores. E o fato de eles serem empregadores vai fazer com que a economia se desenvolva e a população cresça economicamente, a riqueza se distribua. O fato é que isso não acontece, né? Então tem um problema nessa teoria que é defendida e estimulada pelo sistema capitalista e que é tão criticada pela Fundação Carlos Chagas, tá? Vamos aqui na sequência. Considerando os textos acima, escreva uma dissertação argumentativa em que você discuta a seguinte questão: a realização individual fomentaria maior igualdade social? Olha só, né? A banca é provocadora, porque ela diz lá no motivador, né, que o pronunciamento da Margaret Thatcher foi tão importante que influenciou gerações, influenciou o sistema econômico, considerando que vem ali de uma ministra britânica. Então não foi qualquer pessoa, foi uma pessoa muito importante e influente dentro do país economicamente mais ativo que nós temos aqui, que é a Inglaterra. Então a gente percebe aí que esse incentivo que o capitalismo dá para todos se desenvolverem de acordo com as suas potencialidades, né? Então, ó, se a gente tem um filho que tem características diferentes, um quer subir mais alto que o outro, então por que a gente não deixa? A questão fundamental é que se os empregadores, os empreendedores que enriquecem aí com a mão de obra das pessoas comuns, se eles efetivamente estivessem garantindo a riqueza da sociedade, nós não teríamos índices de violência tão altos, tá? Então, os nossos índices de violência vêm da falta. E esse é um assunto muito tratado pela Fundação Carlos Chagas, porque essa ideia, né, de que os empreendedores fazem a economia circular não parece ter dado certo. É isso que o Bauman, né, o filósofo aqui da cultura, vai falar. Esses mais capazes, eles vêm de uma tradição de família, de estrutura financeira, econômica e educacional, e os outros vêm da falta e da escassez total desses benefícios. Então, considerando isso aí, a gente não pode falar em meritocracia, porque se a gente for pegar as pessoas hoje, olhando aqui, a gente não pode dizer que essa pessoa A é mais capaz do que a pessoa B, considerando que a família e as gerações anteriores da pessoa A tiveram oportunidade e condições de se desenvolver, enquanto da pessoa B não, tá? Então, só a título de entendimento aqui que eu tô fazendo essa analogia pra gente entender. Então, a meritocracia mergulha na falácia. O que é a falácia? A falácia é uma proposição que não se sustenta em pé, né? Ela não é verdadeira. Ela é defendida por muitos, mas ela não tem verdade dentro dela. Então, a questão é essa. Não, o que o Bauman diz é: os empreendedores não contribuem para a riqueza do país, eles contribuem para a manutenção da pirâmide no país. Então, os muito ricos que estão na beira da pirâmide, aqui na ponta da pirâmide, continuam muito ricos e os outros continuam lutando para viver, porque não tem condições de se, como é que eu posso dizer assim, de se preparar para sair da base da pirâmide, tá? É tudo muito mais dificultoso. É claro que hoje nós estamos na era do conhecimento e da informação, então as coisas estão muito mais fáceis hoje do que, por exemplo, até em 2019, que é a data dessa proposta. Quem dirá o 1970 lá, que foi quando a Margaret Thatcher fez o pronunciamento, tá? Então, hoje a situação já é outra, a situação já está diferente, mas
as oportunidades continuam sendo limitadas. Bora lá para nossa aranha, vamos ver como é que a gente desenvolve esse tema? Vamos lá então. Olha só, a gente vai colocar de um lado da nossa aranha a relação entre realização pessoal e a igualdade social, tá? A banca fala lá nos motivadores que essa perspectiva de desenvolver individualmente, né? Ela até fala a palavra egoísmo. Essa perspectiva não ajuda a igualdade social. Igualdade social, a banca não está falando aqui em distribuição de renda para todo mundo, não, tá? Tá falando em distribuição de oportunidades. Então, se as pessoas efetivamente tiverem oportunidades de qualidade, sim, elas vão poder exercer papéis maiores na sociedade. Então, é disso que a banca está falando. Então, igualdade de oportunidades requer de imediato reparação histórica. Então, reparação histórica com relação à falta que houve durante muitos anos. E como é que a gente faz isso, né? As políticas de desenvolvimento social que são mais urgentes estão em que campo? No campo habitacional, no educacional, na saúde, na geração de renda, tá? Então, primeiro as políticas públicas precisam sim trabalhar no campo habitacional, as pessoas precisam ter casa para morar, precisam ter moradia digna, né? Elas precisam ter educação de qualidade. Então a gente fala em educação de qualidade e o que a gente chega mais perto de educação de qualidade é uma qualidade no serviço público. Está melhorando sim, né? A qualificação dos professores está melhorando o sistema de ensino público, mas vocês sabem, educação é um projeto de longo prazo. Tá? O que é que pode ser feito hoje, agora? Geração de renda, lembrando, não é colocação no mercado formal, não é colocação no mercado de trabalho. Porque a colocação no mercado de trabalho muitas vezes escraviza a pessoa, faz com que ela fique ali perpetuamente escravo de uma carteira de trabalho. E o que o Bauman fala é de autonomia. Só existe autonomia quando a pessoa consegue gerar a própria renda. Então, sim, o empreendedorismo, ele deveria ser, com toda certeza, algo popularizado. As pessoas deveriam aprender, sim, a desde cedo trabalhar as suas habilidades para empreender. Ah, Pri, mas isso já acontece com muita gente. Acontece, mas é importante que aconteça em massa, para que essa base da pirâmide ali consiga subir. E aí vamos dar uma olhada no aspecto negativo da nossa aranha. O incentivo à meritocracia, esse é um incentivo aí da própria cultura no Brasil, né? As pessoas incentivam a meritocracia a partir das capacidades individuais. Então, mas olha, fulaninho tem essas capacidades, ele tem esses dons, então precisam ser desenvolvidos. Já o ciclaninho aqui, não, ele não tem, então vamos colocar para ele um curso técnico ali, né? Vamos colocar ele num trabalho manual, que é mais interessante, de acordo com as habilidades que ele tem. É assim que funciona a nossa meritocracia no Brasil, né? E aí, defesa da ideia de que a classe empreendedora é geradora de emprego, renda e riqueza. A classe empreendedora é geradora de renda e riqueza para a classe empreendedora, tá? Então, essa é a perspectiva que está sendo adotada aqui dentro dos motivadores. Eu sei que isso é uma questão polêmica, tá? Mas, Pri, essas pessoas geram emprego, elas não geram riqueza, tá? É diferente. Uma coisa é você ter várias pessoas ganhando um salário mínimo dentro de um país. Outra coisa é você tendo várias pessoas que são autônomas e ganham muito mais do que um salário mínimo. Essas aqui sabem empreender e lidar com renda. Essas aqui não sabem, por isso elas precisam do patrão. Então existe uma política de manutenção dos empregados dentro dessa perspectiva econômica que é adotada no Brasil, a manutenção.
quanto mais empregados houver, melhor, claro, para a classe dos empreendedores. Mas para os empregados, isso não é geração de riqueza, certo? Então, quando a gente fala em geração de renda, nós não estamos falando de emprego formal, nós estamos falando que os empreendedores, sim, eles empregam, com certeza, eles criam empregos formais. Então, os países que alcançam maiores índices de igualdade social são os países cujas pessoas são empreendedoras, cada uma trabalha sim com as suas potencialidades. E aí sim, elas trabalham em cima da questão da autonomia. E é isso aí, essa é a proposta aqui que a banca lança pra gente. Fechou? Então vamos lá para a conclusão. Então olha só, o Estado precisa dar condições para que a nação se desenvolva intelectual e economicamente. É importante. A efetividade das políticas públicas de reparação social deve ser prioridade de governo. Então essas políticas que vão reparar o campo habitacional, de saúde, educacional e de criação de renda são políticas urgentes de reparação, para fazer com que A e B sejam ali, estejam na mesma linha. O investimento ideal é aquele que parte da acessibilidade de cultura, esporte, conhecimento e autonomia. Então, ter acesso realmente é poder participar, é estar incluído, é ter cultura de qualidade, é ter esporte acessível, é ter conhecimento válido, conhecimento que seja capaz de transformar a própria vida. Isso é ser autônomo, né? Isso é poder viver em sociedade. Isso aí é o que a Fundação Carlos Chagas mais traz como temas das provas dela. Fechou? Então a gente fica por aqui e eu fico no aguardo da redação de vocês.